Doutor, tem que falar sobre neuropatia motora multifocal. Meu irmão sofre dessa doença, está perdendo os movimentos dos braços, já sofre desse mal há 13 anos e dizem que não tem estudo sobre essa doença, o que não é verdade. Vamos lá, neuropatia motora multifocal é um importante diagnóstico diferencial para pessoas que se apresentam com síndrome de ELA, síndrome de esclerose lateral amiotrófica, ou seja, um paciente que vem com fraqueza muscular, apresentando uma atrofia proeminente, sem queixa de alteração na sua sensibilidade, a gente sempre coloca como uma possibilidade de esclerose lateral amiotrófica, mas é importante que sejam excluídas algumas possibilidades. Isso inclui a neuropatia motora por bloqueio de condução, porque ela possui tratamento específico, o paciente ele pode apresentar uma melhora com o tratamento. Mas então o que é essa doença? É uma doença autoimune que gera desmielinização. O paciente geralmente ele não tem comprometimento da sua sensibilidade, ou seja, é um paciente que ele tem muita fraqueza muscular, pode ter cãibra, mas não tem queixa de apresentar dormência ou formigamento nos dedos, por exemplo. Mas por que então essa doença ocorre? A fisiopatologia dessa doença, ao contrário do CIDP, que você tem um processo inflamatório intenso, não. Aqui você tem autoanticorpos direcionados contra esses receptores GM1, que são anticorpos do tipo IgM anti-GM1. O que acontece então? Quando esses anticorpos começam a interagir aqui, você começa a ter ativação do sistema de complemento que vai levar a um bloqueio na condução, na propagação do impulso elétrico aqui por dentro do axônio. Ao contrário do CIDP, ele não tem uma atividade inflamatória tão intensa. E isso explica o porquê dos pacientes com neuropatia motora multifocal não responderem a corticoide. Ao contrário do CIDP, onde o paciente tem um quadro inflamatório intenso e responde à corticoterapia. O paciente com neuropatia motora multifocal, ele responde à imunoglobulina, que destrói esses autoanticorpos circulantes. Mas o que então que esses pacientes apresentam? Ela é uma doença motora, ou seja, o paciente ele apresenta muita fraqueza. Tipicamente, ela também é assimétrica, assim como na esclerose lateral amiotrófica, ou seja, ela tende a atingir mais a musculatura das mãos do que do braço ou do ombro, propriamente dito. Acontece que, ao contrário da ELA, onde o paciente tem mais cometimento dos músculos da mão, dos interósseos, do abdutor curto polegar, aqui na neuropatia motora multifocal, geralmente são os músculos extensores dos dedos, por isso que faz o paciente ficar, às vezes, com o punho caído e não conseguir estender os dedos. Além dessa fraqueza, principalmente na musculatura extensora dos dedos, musculatura distal, o paciente ele não tem queixa sensitiva, ele não tem dormência, ele não tem queixa de estar com o dedo formigando, por exemplo. Isso não se faz presente. Os reflexos geralmente estão reduzidos ou abolidos, o paciente pode apresentar fasciculações, mas ao contrário da ELA, quando o paciente ele começa a apresentar fraqueza muscular, o que vai chamar muita atenção clinicamente é o fato do paciente ele estar muito fraco, mas ele não tem uma atrofia proeminente. Com o passar do tempo, a gente observa que o paciente pode evoluir com atrofia porque você começa a ter perda de axônio ao longo do tempo. Mas no início do quadro clínico, o paciente tem fraqueza muscular, tem hipotonia, mas a troficidade, de uma forma geral, ela não está muito comprometida. E diferentemente de pacientes com ELA, o paciente aqui ele não tem sinais de comprometimento do neurônio motor superior, por exemplo. Então o paciente não tem espasticidade, não tem hiperreflexia. Isso ajuda a diferenciar. Outra questão importante é que na neuropatia motora multifocal, o paciente não tem muitos sintomas bulbares. Então o paciente geralmente não tem comprometimento respiratório, alteração da fala, por exemplo, ao contrário de pacientes com ELA, que tende a progredir com esses sintomas, por mais que comece nos membros. Outra questão também que a gente precisa afastar, sem dúvida nenhuma, seria o CIDP, mas, ao contrário da neuropatia motora multifocal, o CIDP tem sintomas sensitivos, por mais que os sintomas motores sejam predominantes, geralmente é simétrico, então é uma fraqueza que atinge de maneira bem uniforme tanto os braços quanto as pernas. Outra situação que poderia simular seria pacientes com alteração radicular. Uma hérnia, por exemplo, comprimindo a raiz nervosa, também pode dar um quadro parecido ou semelhante com esse. Como a gente faz então o diagnóstico dessa situação? A eletroneuromiografia é um exame fundamental. Até diante de um paciente com suspeita de esclerose lateral amiotrófica,
nós temos que estar atento para esses detalhezinhos aqui. Se vocês perceberem, aqui eu tenho um estímulo aqui no punho, captando aqui na mão, por exemplo. Eu estimulo aqui no cotovelo, eu tenho essa segunda resposta, segundo potencial aqui. Mas quando eu estimulo, dou um choquinho aqui na axila, para poder passar esse trajeto da axila até chegar lá na mão, a gente observa que a resposta já caiu um pouco a amplitude. E se eu estimular aqui em cima, aqui, essa região que nós chamamos de ponto de Hebe, praticamente não está passando estímulo. Por quê? Porque existe um bloqueio aqui, um bloqueio de condução, e isso, por mais que o estímulo distal seja bom, mas o estímulo daqui de cima, que é de onde sai todo esse estímulo que vem desde do nosso cérebro, mandando a gente pegar as coisas, por exemplo, ele fica comprometido, já que não está chegando esse estímulo até a mão, por exemplo, o paciente então ele apresenta uma fraqueza importante. Então isso é um bloqueio de condução, é uma área que geralmente a gente não espera, essa região, por exemplo, do braço não é um local comum de ter compressão nervosa, e isso nos faz pensar em neuropatia motora multifocal. Fato importante que a gente pode dosar esses autoanticorpos, eles têm uma positividade que chega a 80% dos casos. Já o líquor, ele é interessante, porque como nós falamos que não tem uma atividade inflamatória tão intensa, geralmente o líquor é normal ou tem uma discreta elevação de proteínas. Ao contrário do CIDP, que é uma doença inflamatória e geralmente a quantidade de proteína no líquor é bem elevada. O tratamento nós já comentamos, costuma responder bem à imunoglobulina, não responde ao corticoide e a plasmaférese seria uma alternativa, mas também a resposta não é tão boa quanto o uso da imunoglobulina. É uma doença crônica, então o paciente geralmente você vai ter que fazer uma droga de manutenção para poder, que pode ajudar além desses pulsos de imunoglobulina e pode incluir desde ciclofosfamida até mesmo rituximab e outros anticorpos monoclonais que cada vez mais estão sendo estudados nessa condição. Qual é o prognóstico então dessa doença? Primeiro, ela é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que ela tende ao longo do tempo gerando um certo comprometimento nos pacientes. Mas, ao contrário de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, esses pacientes não têm comprometimento bulbar e por isso eles conseguem manter uma qualidade de vida bem melhor do que pacientes com ela. Então você não tem aquela progressão tão rápida igual ocorre em pacientes com ela, por exemplo. Quanto antes você tem o diagnóstico e inicia o tratamento, a chance de você ter esses surtos que geram essa fraqueza muscular no paciente, ela reduz bastante e com isso o paciente ele mantém a sua qualidade funcional, de certa forma, estabilizada ao longo do prazo. O segredo, então, na neuropatia motora multifocal é a gente guardar que é um paciente geralmente mais jovem, que apresenta uma fraqueza mais distal nas mãos. A eletroneuromiografia ela é mandatória porque ela vai identificar a presença do bloqueio de condução e lembrar que o líquor pode não se alterar e se alterar é muito discreto, você não tem elevação de proteína tão abundante quanto ocorre, por exemplo, no CIDP. Isso é super importante porque o diagnóstico correto muda muito a qualidade de vida desses pacientes. Se você gostou, curta, compartilha, passa essa informação para outras pessoas que vêm apresentando fraqueza na mão, atrofia muscular na mão. Um abraço!